Boa noite, irmãos. Boa noite. Enquanto nossos irmãos louvavam ao Senhor, eu estava meditando e eu me lembro que eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, e quando Jesus estava subindo ali aquele caminho que levava para o Calvário, carregando aquela cruz, eu fiquei assim, meu Deus, eu queria ter a oportunidade de ajudar o Senhor naquele momento. E quando Simão Sirineu ali no Senhor carregar a cruz, eu falei, como eu queria estar no lugar de Simão, ou como eu queria dar um pouco de água quando ele estava com sede. E hoje eu estou aqui para servir o Senhor, o nosso Deus, e você também, eu tenho certeza que tem esse mesmo desejo de servir ao nosso Senhor. Os que contribuíram para que a obra de Deus cresça, para que o reino dele chegue a outras pessoas, estão ajudando ao Senhor a carregar a sua cruz, a promover o reino do Senhor. E para nós é emocionante. Então eu gostaria de agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de contribuir com Ele, com a obra dele, com o serviço. Queridos, nós estamos chegando então no terceiro domingo profético. Eu espero que vocês tenham notado que nós estamos trabalhando aqui com uma quantidade muito grande de informação. Quando nós estávamos preparando isso aqui, eu tive que tomar uma escolha. Nós tínhamos 4 domingos, então ou nós limitávamos bem a informação, mas iríamos atingir pouco, aprofundar pouco na coisa, ou a gente abriria mais, trabalharia com mais informação, com o objetivo de fazer com que você fique motivado a estudar mais. Então eu tomei, inspirado por Deus com certeza, a decisão de trabalhar com um pouco mais de informação. Então muitas vezes fica um pouco maçante, às vezes vou passar rapidamente por alguma informação aqui, mas não é à toa, não é para que você, se você não entendeu profundamente algum dos pontos colocados aqui, é para que você se dedique e estude um pouco mais, para que você cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Nós estamos então trabalhando 4 domingos e eu estou tentando trabalhar com o máximo de informação visual possível. Estou atrapalhando os cantores, eles gostam de ficar aqui no cantinho, mas todo domingo tem alguma coisa ali na frente, né? Tá? E domingo que vem, já fica o convite, domingo que vem vai ter um animal estranho aqui. Então, as crianças que gostam de animais estranhos, né? Meu filho, por exemplo, está empolgadíssimo. Ele não sabe se aquilo é um leão, se é um urso, se é um leopardo, se é um monstro de dentes e de ferro. Ele está empolgadíssimo, eu também estou muito empolgado. Então, fica o convite para você, para vir aqui domingo que vem, para ver esse animal, para a gente estudar esse animal, tá? Nós temos estudado então o cronograma de Deus. Nós temos estudado o cronograma do Senhor. O Senhor tem um cronograma e Ele revelou uma boa parte desse cronograma. E nós temos surpresas, né? Que nós podemos aprender estudando esse cronograma. Vamos ver aqui se. Funcionou? Queridos, todos os domingos eu me apresento um pouquinho aqui, né? Eu cheguei aqui há pouco tempo na igreja e eu gostaria de começar fazendo um elogio a essa igreja. Antes de vir para cá, algumas pessoas chegaram para mim, para eu e minha esposa, e falaram assim: mas você vai para aquela igreja? Eu falei: por quê? Não, porque você é um rapaz atuante, lá naquela igreja ninguém vai te dar espaço. Lá o pessoal é assim meio. Vai ser difícil para você ir para lá. Algumas pessoas falam comigo isso. Engraçado, nós viemos para cá e não poderíamos ser melhor atendidos, eu e minha esposa. Espaço para trabalhar é o que não falta aqui, né? E eu gostaria de agradecer essa igreja. Eu e minha esposa estamos muito felizes, fomos muito bem recebidos. Nada do que falaram antes era verdade. Nós nos sentimos em casa, sentimos amados e queridos. E quando olhamos para cada um de vocês, aí eu penso assim, eu
eternidade inteira. Você já parou para pensar isso? Né? O professor Baracá está aqui, ele está mais próximo de mim, ele acaba sofrendo, eu acabo falando em nome dele, mas ele pode ser meu vizinho pela eternidade. Já pensou se lá no céu for casa geminada e a casa dele for colada com a minha? Não é? A eternidade juntos será um prazer muito grande. Então nós temos que estreitar os nossos laços, não é assim? Essa pessoa que está do seu lado pode ser seu vizinho pela eternidade. Então é hora de ficar amigo, né? Então nós queremos agradecer a esse cordial atendimento que a igreja fez na nossa. Queridos, eu me apresento todos os domingos, falo um pouquinho da minha vida, que é uma maneira de eu testemunhar para vocês. E hoje eu vou me apresentar como alguém que foi roubado. Estranho, né? Mas na véspera do primeiro domingo, que nós começamos há 3 domingos atrás, eu fui pegar minha esposa na casa da avó dela. E quando eu saí do carro, chegaram 2 pessoas e um colocou arma em mim e levou o carro. E me fez andar com a mão erguida, sem poder olhar para trás. E eu comecei a caminhar. E ele engrenou o carro parou virado para lá. E eu caminhei no sentido contrário. E quando ele ligou o carro, quando eu pensei que ele ia descer e me deixar livre, ele engrenou a ré e veio na minha direção. Eu tive uma das piores sensações da minha vida, porque eu não podia olhar para trás, eu não podia correr, e eu falei, ele vai me atirar. E ele veio, deu ré, durou uma eternidade, e quando ele parou do meu lado, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E aí, graças a Deus, ele engrenou a primeira marcha e foi embora. Levou minhas memórias, eu estava com uma apresentação preparada, e levou o meu material de aula completo, estava tudo dentro do carro, chave, carteira, documento, telefone, tudo, foi tudo. E para encurtar a história, o Senhor abençoou que nós recuperamos algumas coisas, outras se perderam no carro, por exemplo, eles bateram no carro e atrapalhou bastante. Mas naquele primeiro domingo eu vi que pela graça de Deus, eu não estava sentindo minhas pernas, porque eu tenho um problema de hérnia disso. Devido à tensão, eu cheguei aqui num estado que eu deveria estar indo para o hospital e eu vim aqui. E eu falei, a gente sabe quando nós estamos trabalhando com o Senhor, sempre vem o quê? A oposição. E eu disse para aquele que não gosta e não está feliz por nós estarmos aqui nessa noite, eu falei que sem pernas, sem braços, sem carro, sem documento, eu vou seguir ao Senhor. Eu gostaria que você orasse e não deixasse o inimigo impedir isso aqui. Ele está furioso, mas o Senhor está alegre e feliz. Amém? E é isso que importa. Para a graça de Deus, nós vamos continuar. Nós vamos trabalhar no Senhor com oposição ou sem oposição, com facilidade ou com dificuldade. Nós estamos aqui para servir o Senhor e para pregar a palavra do Senhor. Então eu fui roubado, mas estou vivo para falar do Senhor. Queridos, rapidamente, nós vamos revisar aqui nossa programação. Então, no primeiro domingo, há 3 domingos atrás, nós conversamos sobre a abominação desoladora. Fizemos uma revisão sobre o livro de Daniel, mostramos que Deus tem um cronograma, mostramos que a única parte do livro de Daniel que está no futuro e que existe alguma discussão de interpretação no final do capítulo 12, onde aparece a abominação desoladora pela última vez. E nós vimos que essa abominação desoladora pode ser um sinal para que você e eu tomemos uma decisão. Tá certo? Ou seja, vai haver um sinal. Qual será a sua reação? Os israelitas que saíram de Jerusalém salvaram a sua vida. Aqueles que estiverem ligados à palavra do Senhor e obedecerem ao sinal salvarão sua vida. Depois nós vimos no penúltimo domingo sobre a contrafação da verdade. Deus tem um cronograma, Satanás conhece o cronograma, que Satanás vai tentar simular as ações de Deus com o objetivo de enganar você e a mim. E nós vimos que a única maneira de nós não sermos enganados é se nós estivermos firmes na palavra do Senhor.
Só a verdade vai ser a base para permanecer do lado do Senhor no final dos tempos. Lembra da tentação de Jesus? Satanás falou: olha, está escrito, transforma essas pedras em pães, os anjos darão você. E o Senhor respondeu assim: na palavra está escrito, assim diz o Senhor. Então o Senhor venceu do mesmo jeito que nós venceremos, na palavra e na verdade. Hoje nós vamos conversar sobre a hora do juízo. Ou seja, existem algumas coisas no cronograma de Deus que acontecem lá no céu, e essas coisas que acontecem no céu pedem que eu e você vivamos de maneira tal que nós sejamos salvos. Nós vamos estudar hoje as atividades de Deus no seu cronograma que acontecem lá no céu, como eu e você precisamos viver aqui na terra para que nós sejamos salvos. E domingo que vem nós vamos falar sobre o oitavo reino, que é a questão da justiça de Deus em relação a essa história do homem. Então o tema de hoje, a hora do juízo. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, vamos abrir a tua palavra e viemos aqui para ouvir do Senhor, porque para onde iremos, Pai, se o Senhor tem as palavras da vida? Nós poderíamos estar em tanto lugar, mas só aqui está a vida, porque aqui está a tua palavra, a palavra que saiu da sua boca. Clamamos a ti, Pai, que conceda-nos o teu Espírito Santo, o discernimento e a preparação para estarmos de pé quando o Senhor voltar. Entregamos especialmente os nossos filhos, os nossos pais, mães, as pessoas que amamos que não estão aqui, que o Senhor possa atingi-los da maneira que o Senhor chama melhor para levar a salvação. Choramos em nome de Jesus. Amém. A hora do juízo, nós estamos estudando aqui sempre o livro de Mateus, capítulo 24. Então, se você quiser estudar essa semana mais um pouquinho, Mateus capítulo 24, nós temos baseado nossos estudos no livro de Mateus capítulo 24. E, rapidamente, queridos, vocês se lembram, nós temos conversado sobre isso, que Jesus falou que Jerusalém seria destruída. E aí os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, quando é que Jerusalém vai ser destruída? E que sinal nós vamos ter que o Senhor vai voltar? Então os discípulos fizeram uma pergunta dupla, uma pergunta que serviria para eles e uma pergunta que serve para quem? Para nós. Porque nós estamos no tempo do fim. Certo? Jesus respondeu assim, verso 4, nós vamos ler só os pedaços que vão direcionar o nosso estudo aqui. Depois vocês leiam tudo em casa. Ao que Jesus respondeu: não deixem que vos engane. Primeira coisa, não sejam enganados. No verso 13, quem resistir até o fim será salvo. No verso 20, orem para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. 25, 23 a 25. Se alguém nos disser, o Messias apareceu aqui ou está ali naquela vila, o que ele falou? Não acreditem, porque se levantarão falsos cristos e falsos pregadores, farão milagres espantosos, de tal modo que, se fosse possível, os próprios escolhidos seriam o quê? Seriam enganados. Não se esqueçam do meu aviso. Não se esqueçam do meu aviso. Última parte que nós vamos ler. Lá vem dizendo o seguinte: se o Messias tiver falar com você que o Messias está no deserto, o que Jesus falou? Não se dê no trabalho de quê? De ir lá ver. E a última orientação nesse mesmo assunto: não creio em tal, se falar que está escondido em tal lugar. O Messias está lá no sítio em Goiás, onde vai descer a nave espacial lá no ZT, você vai sair daqui. O Messias vai chegar lá em Varginha, lá onde desceu o outro ET, você vai sair daqui lá para Varginha, irmão. O Messias está lá no sítio, lá daqueles malucos lá dos Estados Unidos, que, de vez em quando faz um maluco, você vai sair daqui para ir para lá. Jesus falou: não creio em tal coisa. E para terminar, no verso 42, portanto, estejam preparados. Em outra versão diz assim: vigiem, porque vocês não sabem quando vem
Esse estudo do cronograma aqui dá para a gente marcar a data da volta de Jesus? Sim ou não? Não. Queridos, o cronograma de Deus dá para você saber se está próximo ou não. Nós não sabemos quando virá o nosso Senhor. Nós não sabemos. Isso é muito importante. Nós não estamos aqui para marcar a data da volta de Jesus, mas nós estamos aqui para entender quando isso vai acontecer. Se nós estamos próximos, em qual ponto do cronograma que eu estou vivendo e como eu devo viver de acordo com essa luz que nós tivemos. Resumindo esse capítulo 24, o que nós temos? Jesus está dando conselhos que passam pelo estilo de vida do povo dele. Olha lá, não se deixem enganar, não acreditem, não se deem ao trabalho, né? Não creiam tal. Isso é postura, isso é preparo. Nós estudamos aqui no domingo anterior que se nós estivermos firmes na verdade, nós não seremos o quê? Enganados. Satanás vai trabalhar para que você seja enganado, para que você acredite no que é falso, para que você fique ali indo atrás de falsidades, do erro, sendo enganado. Há muito tempo que Jesus virou para uma pessoa e falou assim, a pessoa perguntou para ele: Senhor, eu devo adorar naquele monte ou nesse? Jesus falou assim: vai chegar a hora, e já chegou, em que não é nem naquele monte e nem nesse, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não se dê ao trabalho de ir. Não acreditem no que é falso. Sejam firmes na verdade. No 24:3, verso 24:3, fala para você o quê? Resistir. Queridos, se tem uma característica que todo cristão tem que ter, sabe qual é? A perseverança. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Perseverai-vos. Queridos, nós devemos ter isso dentro da nossa vida. Nós devemos ensinar os nossos filhos a terminar as coisas que eles começam. Infelizmente, tem pessoas que nunca terminam as coisas, desistem no meio do caminho. Na vida cristã, não podemos desistir. Devemos ser o quê? Perseverantes. Olha o Senhor, desistam, perseverem. Tá? 24:20, orem. Oração deve fazer parte do cardápio do cristão. Se Daniel, que viveu tão longe do final dos tempos, orava 3 vezes ao dia, se Davi orava 3 vezes ao dia, quantas vezes eu e você deveríamos orar, irmãos? 7 vezes? Jesus respondeu assim: 70 vezes? Orar sem cessar, Paulo falou. A outra coisa, estejam o quê? Preparados, vigiem, em outra tradução. Isso não é estilo de vida? Aqui nós estamos falando de como você deve viver e organizar a sua vida, não se deixar enganar, ser persistente, perseverar na oração e estar preparados e vigilantes. Por que o Senhor quer que nós tenhamos esse estilo de vida? Por que devemos viver como quem será roubado? No final desse capítulo, o Senhor fala assim: olha, eu vou vir como um ladrão. Por que nós devemos viver como alguém que vai ser roubado? Se eu soubesse que aquela dupla estaria de tocar naquele dia, naquela hora, o que eu faria? Eu não passaria por lá. Entenderam por que nós estudamos o cronograma? O mundo vai ser roubado. O mundo vai ser pego de assalto. O Senhor Jesus vai vir aqui e vai acabar com essa história, vai acabar com o pecado, vai acabar com os dominadores. O Senhor vai se levantar para destruir os que destroem a terra, e vai ser de assalto. Vai ser na hora que ninguém espera. Mas se eu e você estivermos preparados, se nós estivermos vivendo como quem vai ser roubado, se nós estivermos vigilantes, orando, estudando a palavra de Deus, nós não seremos pegos de surpresa. É para isso que existe o programa, é para isso que você veio aqui nessa noite, para que você entenda que esse mundo vai ser tomado de assalto pelo Senhor Jesus. Amém? Amém. Ele vai vir, irmãos, ele não vai bater na porta.
tirar você do domínio do pecado. Amém. E tirar a mim, vai nos roubar desse mundo de miséria e perdição e vai nos levar para o céu. Amém? Amém. E nós devemos estar preparados. Agora, como é que você vive sabendo que vai ser roubado? É o que nós vamos aprender agora. Ah, eu tenho escolha? Não tem, querido. Você não tem a escolha. Está marcado. Pode adiantar ou atrasar um pouquinho, mas vai acontecer. E eu e você devemos viver sabendo que vai vir o assalto. E você tem que estar do lado do Senhor Jesus. Queridos, quando é? Por que eu tenho que viver dessa maneira? Por que o estilo da minha vida tem que ser daquele jeito que nós vimos ali, em oração, meditação, estudando a palavra? Por quê? Vamos ler Apocalipse capítulo 14, verso 6. Lá diz o seguinte: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-o, pois chegou a hora do céu, juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós poderíamos passar 4 domingos falando sobre esse texto, mas eu só tenho poucos minutos ali pela frente. Esse texto, queridos, fala de um anjo que trouxe uma mensagem. Qual é a mensagem? Chegou o quê? A hora do seu juízo. Deus tem um cronograma. No cronograma dele está escrito o seguinte: vai chegar um momento em que um povo, anjo significa mensageiro, vai chegar um momento em que um povo vai dar a seguinte mensagem: chegou a hora do juízo. Esse juízo é o juízo final? Sim ou não? Sim ou não? Não é o juízo final, porque depois desse ano tem mais 2. Se fosse o juízo final, não precisa ficar pegando o evangelho, não é? Olha lá, ele tem o evangelho eterno. Se tem o evangelho, é porque ainda vai haver o quê? Salvação. Depois que a mensagem for proclamada, vai ter tempo para a salvação. Então, esse juízo não é o juízo final, mas chegou a hora do juízo. Que juízo é esse? João capítulo 3, 17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse o quê? Salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. Olha o juízo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras é más. Queridos, o juízo que um povo que está marcado no cronograma deveria pregar é o juízo para o quê? Para a salvação. Olha o texto: quem nele crê não é o quê? Condenado, então vai ser absolvido no juízo. Agora, quem não crê já está o quê? Já está condenado. Então, esse juízo que aquele anjo deveria proclamar no tempo certo é o juízo para a salvação das pessoas. É por isso que ele não é o juízo final, porque quem ouve a mensagem, quem ouve o evangelho, você está sendo julgado, tem um juízo. Aí a pessoa fala assim: eu estou sendo julgado? Sim. E o que eu faço? Entre no juízo para ser salvo. Entenda o que está acontecendo. Então é um evangelho para a salvação, é um julgamento para salvar. Tá certo? É um julgamento para salvar. Vamos adiantar aqui. O anjo deveria proclamar: chegou a hora, tem um tempo. Onde é que eu vou achar um tempo? Dentro do cronograma de Deus? Dentro do cronograma de Deus, está no livro de Daniel? Será que tem um momento em que esse anjo deveria pregar essa mensagem? Será que Deus colocou no cronograma dele o momento em que o juízo começaria, o juízo para salvar? Sim, queridos. E é uma precisão impressionante. Olha lá, Daniel capítulo 8, ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será o quê? Purificado. Então o santuário será purificado. Queridos, irmão Ezequiel,
Aí está falando que o santuário será purificado. O que tem a ver isso com o juízo? A linguagem que os livros usam são diferentes. A linguagem é diferente. Esse santuário será purificado tem tudo a ver com o juízo que o anjo deveria proclamar. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Eu só gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte: no mesmo capítulo 8 de Daniel, verso 17, o anjo falou para Daniel caiu ali doente, né? Ele falou assim: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao quê? Ao tempo do fim. Então, olha lá, o santuário seria purificado, mas seria purificado no tempo do fim. No primeiro dia do nosso estudo, nós vimos que Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã. E junto com Jerusalém, quem foi destruído? O santuário israelita. Ora, se o santuário seria purificado no tempo do fim, que santuário é esse? Que santuário é esse, querido? É porque tem um santuário no céu. Existe um santuário no céu. No livro de Hebreus tem uma quantidade enorme de textos. Eu não vou ficar lendo aqui para não ficar muito maçante, mas lá fala que Cristo, por meio de maior e mais perfeito tabernáculo, que é santuário, ele entrou no santo lugar. E esse santuário está onde? No próprio céu. Então o livro de Hebreus confirma que Deus tem um santuário no céu. O livro de Daniel, capítulo 7 de Daniel, olha que visão interessante. Eu continuei olhando, Daniel está narrando, até que foram postos o quê? Nos tronos. Quem se assentou nos tronos? O próprio Deus, o ancião de dias. Vamos ler aqui. Assentou-se para o juízo lá no céu. E os livros foram abertos. Olha lá Daniel falando do juízo. E onde ele foi? Como ele viu essa visão? Vamos terminar aqui. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Quem é esse que é como filho do homem? Quem é, querido? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele gostava de se falar: eu sou o filho do homem, porque ele é Deus e é homem. Certo? Então, Paulo falou que Jesus entrou no santuário. Olha como que Daniel fala que Jesus entrou no santuário. Ele viu o trono de Deus, viu a cena do juízo, os livros, e aí de repente ele vê Jesus voando com as nuvens do céu para fazer o juízo. Outro livro que fala também é Apocalipse. Olha lá, o livro de Apocalipse 1:10. E ao voltar, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Então, João, quando foi elevado para o céu, ele viu os candelabros. E quem estava caminhando entre os candelabros? O Senhor Jesus, semelhante ao filho do homem. Olha aqui, quando abriu o livro do céu, Apocalipse 6:9, debaixo do altar estavam as almas. Olha o altar. 19, então o santuário de Deus que está nos céus foi aberto e viu o quê? A arca da sua aliança. Queridos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse estão cheios do santuário. As visões do Apocalipse, elas estão dentro do santuário celestial. Por quê? Porque o juízo vai acontecer no santuário. Esse santuário que foi feito aqui na terra, esse santuário, que era o santuário israelita, isso aqui era um grande teatro que Deus fez para que eu e você pudéssemos entender as ações do cronograma dele que acontece lá no céu. Antes de entrarmos aqui, vamos fazer uma revisão que é muita informação. Primeiro, no cronograma de Deus, alguém tem que pregar que o juízo começou. Nós vimos que o juízo está ligado à purificação do santuário. Que santuário é esse? O santuário lá no céu. Nós vamos estudar agora rapidamente o santuário aqui terrestre, para nós entendermos no final desse estudo o que está acontecendo lá no céu e por que eu tenho que viver como quem está sendo o quê? Quem vai ser o quê? Roubado. Certo? Então vamos lá. O santuário que Deus mostrou uma cópia, né? Deus falou para Moisés: Moisés, olha o meu santuário no céu, faça uma cópia. Né? O que tinha ali? 3 espaços. Vamos lá, 3 espaços do santuário. Eu vou ficar aqui de lado, porque senão eu vou ficar com o pescoço doendo no final da apresentação. Esse espaço aqui, ó,
era o pátio, certo? Esses pátios aqui eram o que a gente chama de santo, lugar santo. E aquele ali é o santo dos santos. Olha que interessante, naquele texto de Hebreus que nós lemos, Jesus não entrou no santo, lá no trabalhozinho, Jesus entrou no santo. O que tinha no santuário? No pátio nós tínhamos um altar de holocausto e uma pia para purificação. Lá dentro do santo nós tínhamos o candelabro aqui que João viu lá no céu, Jesus caminhando perto do candelabro. Nós tínhamos as 7 lâmpadas, a mesa dos pães e o altar de incenso. Como é que funcionava esse tal de altar de incenso? Queimava-se o incenso aqui, ele subia por cima da cortina, está vendo ali? E entrava lá para o santo dos santos. E lá dentro do santo dos santos nós tínhamos o quê? A arca da aliança. E era sobre a arca da aliança que aparecia o brilho do Senhor. Então, de vez em quando, um sacerdote comum entrava no santo, não é assim? Queimava o incenso, aquela fumaça do incenso chegava lá e aquela luz enchia o santo dos santos. Esse sacerdote ia para casa emocionado, nunca mais esquecia. Eu queria muito viver esse tipo de experiência e eu estou vivendo aqui. Porque aqui nesse local a gente sente a coisa assim. Queridos, vamos lá, vamos entender uma coisa importante do santuário. Estão vendo ali uma pessoa chegando com um ovelha? Está vendo aqui o sacerdote atendendo essa pessoa? O israelita cometeu um pecado. Todo mundo está vendo isso aqui? Tá? O israelita cometeu um pecado. Então ele pegava um cordeiro do jeito que o Senhor falou. Chegava lá para o sacerdote e falava assim: olha, eu cometi um pecado. Eu roubei alguém. E eu vim aqui resolver o meu problema. Então o sacerdote falava: você veio no lugar certo, meu filho. Coloque a sua mão em cima da cabeça da ovelha. Confesse o seu pecado. Ali ele confessava o pecado sobre a cabeça daquela ovelha. Depois que ele confessava o pecado, o sacerdote pegava uma faca e falava: agora você degola a ovelha. Então aquela pessoa tinha que degolar a ovelha. Era forte assim? Era forte assim. Por que tinha que ser assim? Para você entender, para eu entender, que toda vez que nós pecamos, só tem uma maneira de tratar o pecado: é com o sangue. Só há remissão de pecados com o derramamento de sangue. O pecado só pode ser tratado se tiver o quê? Sangue, a vida. Aquele cordeiro representava o quê? Jesus. E aí, queridos, aquele sangue, ele era tocado na ponta dos altares. Está vendo? O altar tem 4 pontas, 4 chifres pontudos nos vértices dos altares. Está vendo? Olha lá, o outro também tem 4 pontas. O sangue era tocado na ponta do altar. Por que esse sangue era tocado na ponta do altar? Vamos ver o que a Bíblia fala. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito no estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações. E onde? Nas pontas dos seus altares. Queridos, a Bíblia, ela tem todas as respostas que você precisa. O que aconteceu quando aquele israelita confessou o pecado sobre a cabeça do cordeiro, degolou o cordeiro, o sangue foi parar na ponta do altar, ou então lá na cortina? Ele podia salpicar o sangue do sacerdote, podia salpicar o sangue no véu. O que aconteceu com isso? O pecado, eu disse para vocês que o pecado só pode ser tratado com sangue. O pecado da pessoa saía dele, passava para quem? Para o cordeiro. Do sangue do cordeiro ia para a ponta do altar e depois ia lá para dentro, para a cortina. O que Deus está explicando para você, querido, para você entender dessa noite, é que o santuário é uma maneira de tratar o pecado. O pecado saía da pessoa e por meio do sacrifício do cordeiro ia para onde? No santuário. E aí, querido, todos os dias pecados eram transferidos das pessoas para onde? Para o santuário. Durante o ano inteiro, o pecado era transferido para o santuário. O ano inteiro. E aí a pessoa voltou para casa perdoada, sim ou não?
gente já ora e fala: Senhor, eu pequei, eu roubei, mas o seu sangue foi derramado. Onde? No pátio. Onde é o pátio do santuário celestial? Na terra. Não era no pátio que o pecador podia chegar? É ou não é? O pecador podia entrar no santo? Podia entrar no santo do santo? Não, podia entrar só no pátio. O pátio foi o monte do Calvário, essa terra. Foi aqui que o Cordeiro de Deus veio e morreu. Ele podia ter morrido no altar, mas não, o inimigo resolveu fazer ele sofrer. Não. O ano inteiro mandando pecado para o santuário. O que acontecia então no famoso Yom Kippur? Um dia, aos 10 do 7º mês, o que acontecia? Eram escolhidos 2 bodes. Eles eram diferentes? Não tinha nenhuma relação de diferença entre os bodes. Eram escolhidos 2 bodes, queridos. E era feito um sorteio entre esses bodes. Um bode era para o Senhor, e o outro bode era para quem? Para Azazel. Um sorteio simples. O bode que era para o Senhor, ele era sacrificado. E ali o sumo sacerdote entrava com esse sangue lá no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos. E ali ele purificava o santuário. Como? Os pecados não foram mandados para o santuário durante o ano inteiro. O pecado estava cheio, o santuário estava cheio de pecado. Mas nesse dia, o que acontecia? Era feita a purificação do santuário. Lembra lá do texto de Daniel que nós lemos? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado? Era esse processo. Então, o sumo sacerdote saía com todos os pecados que estavam guardados no santuário, todos. E ali, ele colocava sua mão sobre a cabeça do bode que foi sorteado para Azazel. E simbolicamente, queridos, ele colocava todos os pecados que foram acumulados no santuário durante todo o ano sobre o bode Azazel. E aí, uma pessoa especial, designada especialmente para aquilo, levava o bode Azazel lá para o deserto. E com segurança de que aquele bode não sairia dali vivo, soltava esse bode. Esse é o juízo. Complicou? Vamos simplificar. Primeiro vamos entender o cronograma de Deus. Nós vemos que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado. Que santuário é esse? O santuário lá do céu. Como é que eu vou saber que o santuário foi purificado? Se ele está lá no céu. Como? O Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, criou as 70 semanas de anos de Daniel, capítulo 9. Se as 70 semanas de anos acontecessem, e eram ligações de cronogramas na Terra, é porque nós podemos ficar seguros de que a purificação do santuário celestial aconteceria, certo? E as 70 semanas de anos aconteceram. Todos os 2 tempos, irmãos, tanto os 2.300 tardes e manhãs, quanto as 70 semanas de anos, ou os 490 anos, começaram em 457. Desde a ordem para restaurar Jerusalém, né, até o Messias, está tudo programado lá no cronograma do Senhor. Bom, as 70 semanas de anos aconteceram. Se nós somarmos 2.300 dias, nós vamos chegar aonde? 1844. 1844. Então, a purificação do santuário celestial aconteceu ou começou a acontecer quando? Em 1844. Quando é que deveria surgir um anjo, povo, pregando? Chegou a hora do juízo. Quando? Dentro do programa do Senhor. Em 1844. Eu pergunto a vocês: chegou esse povo ou não chegou? O anjo soprou em alta voz ou não soprou? É para nós pegarmos isso hoje? Não desse jeito. Hoje eu tenho que falar o seguinte: o juízo está o quê? Acontecendo. Mas não é a mensagem presente. A mensagem que eu e você devemos estar pregando é a terceira mensagem. Se alguém adora a besta, ou a sua imagem, ou recebe a marca na mão ou na testa, esse beberá do cálice.
preparado para o demônio, para a besta, para o falso profeta, os seus. Essa é a mensagem que eu e você devemos estar pregando. Eu nem vou perguntar se você está pregando isso. Porque essa aqui já está atrasada. Mas vamos lá, depois nós vamos pegar essa, vamos estudar. Queridos, então, no cronograma de Deus, quando é que o juízo começa? Em 1844. Em 1844. Ok? Bom, o juízo começou. E o que eu e você temos a ver com isso? Aquele pecador que foi lá e confessou o pecado sobre a cabeça do animal, o sangue do animal foi derramado, e aí ele foi tocado na conta dos altares, o pecado dele foi para os santuários. Ele foi perdoado? Sim ou não? Sim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E que mais? E nos purificar de toda injustiça. Ele foi perdoado, mas ele foi purificado? Depois ele foi para casa, foi purificado? Sim ou não? O santuário responde. Queridos, a Bíblia fala, lembra lá no texto de Daniel, ele viu a cena do juízo, o que ele tinha lá? 4 livros. Vocês são cobaias, então vocês pagam o preço. O nome ficou muito pequeno, mas aqui está escrito memorial. Tá? Memorial. A gente é novo, a gente aprende, daqui a um tempo isso aqui vai ficar bom. Quais são os livros que nós temos na Bíblia? Esse é famoso. Vocês não estão vendo não, mas está escrito aqui o livro da vida. Tá? O livro da vida. Aqui está escrito os registros. Ali está escrito memorial. E aqui está escrito o quê? Pecados. A Bíblia fala de 4 livros. E esses livros estão sempre junto do santuário. Para nós entendermos o santuário, nós terminarmos nossa palestra, eu convido vocês a passar rapidamente sobre os livros. Se você ficou curioso, estude depois para aprender. Qual é o primeiro livro que nós vamos ver aqui? O livro dos registros. Onde é que está o livro dos registros? É esse aqui, né? O que tem nos registros, hein? Salmo 139:16. Os teus olhos, é um salmo maravilhoso, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus dias, ou todas essas coisas foram escritas. Quem já não cantou esse salmo? Queridos, tem gente que vê isso aqui e fala assim, tá vendo? Tem predestinação. Não é verdade. O Senhor é onisciente, certo? O Senhor é onisciente. Ele, na sua infinita sabedoria, quando o óvulo da sua mãe encontrou com o espermatozoide do seu pai, Deus é tão grande que ele foi lá abrir um livro, colocou assim, registro de Luiz. Registro de Luiz. E ele escreveu todos os seus dias, Luiz, antes de você nascer. Mas ele não determinou, ele escreve. Para você não ter dúvida nenhuma sobre predestinação, entenda. Você sabe o que aconteceu na Copa das Confederações que passou, não sabe? Sabe ou não sabe? A maioria que sabe. Você sabe que morreram 2 pessoas naquele viaduto ali do lado da UFMG, sabe ou não sabe? Não sabe. Mas você pode mudar isso? O fato de você saber te dá direito ou poder significa que você determina ou pode mudar? Não. O conhecimento é diferente de determinação. Deus sabe a sua vida e Ele escreve a sua vida antes de você nascer. Ora, se não fosse assim, como é que Ele ia julgar você? Vivo. E Ele vai te julgar vivo. Os últimos que estarão nessa terra serão julgados antes de morrer. Por que serão julgados? Porque Deus registrou a sua vida antes de você nascer. Aqui tem tudo, irmão. Tudo. O que você pensou, deixou de pensar, o que você fez escondido, as claras, está tudo ali. Livro dos registros. Aqui não dá um sermão, mas em termos últimos. Qual é o segundo livro? É o livro dos pecados. O livro dos pecados. Queridos, esse é o livro que eu não gosto dele.
nem você. Por quê? O nome diz, né? Olha lá, Isaías 65, de 6 a 7. Vejam, porém, escrito está diante de mim. Olha ele aqui, ó. Não ficarei calado, mas darei pena e total retribuição, tanto dos seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados. Está escrito diante do Senhor os seus pecados. O santuário vai tratar pecados? Olha isso. Aquele pecadinho escondido que você fez, ou que todo mundo ficou sabendo, está escrito. E olha, gente, só pode resolver esse problema com sangue, com a vida do unigênito do Senhor. Vamos para o próximo. Eu pulei. Vamos para lá então. Qual é o próximo livro? Esse é o famoso. Esse é o livro mais famoso, tá? É o livro da vida. Tem inúmeros textos, eu selecionei só 2. Apocalipse 21, 27 fala que na cidade santa não entrará ninguém, a não ser aqueles cujos nomes estão escritos onde? Sabe aquela festa que o camarada, outro dia eu vi eu fiquei sabendo de uma festa que o pai da noiva gastou 150 mil reais para fazer a festa. Natália, que gosta de festa, eu falei assim: mas se eu fosse convidado. Sabe aquela festa que você não quer perder por nada? Não, foi 1 milhão, não foi amor. 1 milhão de reais gastou na festa. Sabe aquela festa que você quer ser convidado, quer entrar? Só pode entrar se não tiver escrito onde? No livro. Você quer ir para o céu, querido? Quem aqui quer? Louvado seja Deus por isso. O seu nome tem que estar escrito onde? No livro da vida, por isso que ele é dourado. Está vendo? Que maravilha. Esse é o livro famoso. Agora é interessante. Só entra no céu quem tiver o nome escrito no livro da vida. Mas olha aqui, Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagará. A má notícia, queridos, é que o seu nome ou o nome das pessoas pode ser apagado do livro da vida. Olha lá o que a Bíblia fala: jamais apagaria o seu nome do livro da vida. O livro da vida, o seu nome pode ser escrito nele, ou pode ser o quê? Apagado. Ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. Um vencedor que for permanecer fiel, esse não terá o nome apagado. É por isso que eu falei para vocês que uma das características do cristão é a perseverança. Porque aqueles que não perseveram vão ter os seus nomes o quê? Apagados. E agora, o memorial é o livro praticado. O memorial. O que está escrito no livro do memorial? Você sabia que tinha esse livro? Tem. O que está escrito no memorial? Olha lá. Aqueles que temiam o Senhor, Malaquias 3,16, conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito o quê? Um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro especial. Eu terei compaixão deles. Isso aqui me emociona. Como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Esse é o meu livro. Queridos, cada ato de justiça que você faz, inspirado pelo Espírito Santo, vai ser anotado onde? No livro memorial. Eu pergunto para você: sabe que a sua vida tem muita coisa escrita nesse livro? O que tem escrito aqui? Todos os atos de justiça feitos, ouvidos pelo Espírito Santo. São escritos onde? No livro de memorial. Sabe que o seu livro tem mais de uma página? Desses dois, eles não coloquem um ao lado do outro de brincadeira, não. O livro de pecados e o de memorial. Será qual o seu livro que tem mais páginas? O de pecados ou o memorial? Pense. Queridos, isso aqui tudo é para mostrar para vocês
que o juízo de Deus é para salvar. Quem não crê em Deus não está o quê? Já está condenado. Como? Voltando no santuário. Para a gente terminar, prometo para vocês. Se passou o ano inteiro e a irmã Maristela, que está ali, não foi lá no santuário oferecer o sacrifício e nem orou na hora de um dos sacrifícios, porque tinha um sacrifício diário, né? 9 da manhã e 3 horas da tarde, para que você, se você não pudesse ir ao santuário, você fizesse sua oração lá, fala assim: olha, Senhor, eu não posso ir no santuário, não, eu cometi um pecado, mas eu sei que agora, às 9 horas da manhã, está sendo sacrificado um cordeiro. Aceita, Senhor, o meu sacrifício. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, Senhor. Agora, se você passou o ano inteiro, não fez nenhuma oração, não mandou o seu pecado para o santuário, o que acontecia com você no dia do juízo? Estava condenado. No dia do juízo, somente os pecados que foram transferidos para o santuário, que seriam o quê? Tratados. Vou repetir, porque isso é a essência do santuário. Somente os pecados que foram transferidos para o santuário é que seriam o quê? Tratados. E não sou eu que estou dizendo isso, olha aqui. Ezequiel, eu sou o remédio, esse aqui é o original. Ezequiel original diz o seguinte: se o ímpio passar a vida inteira enchendo o livro dele de pecado, ele não tem nenhuma folha no memorial, passou a vida inteira enchendo o livro dele de pecados, o livro dele está gordão igual esse, mas antes de morrer, ele aceita o Senhor Jesus. O que o Senhor fala? Dos seus pecados não mais me livrarei. Agora, olha no outro texto, ó. Se porém o justo se desviar na sua justiça, passar a vida inteira enchendo o livro de quê? De memorial. Passou a vida inteira enchendo o livro de memorial de atos de justiça. Mas no final, ele cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Olha o que o Senhor fala: nenhum dos seus atos de justiça será o quê? Lembrado. Queridos, isso aqui é a essência do santuário. Entenda isso. Se você entender esse pedacinho, já valeu a pena ter vindo aqui. A pessoa passou o ano inteiro sem levar nenhum pecado para o santuário. Ele já está o quê? Condenado. Ele já está condenado. Não tem livro de memorial. Não tem tratamento de pecado. Ele não deu entrada no processo de salvação. Sabe por que o livro da vida é mais importante? Porque aqui está escrito o nome de quem deu entrada no processo de salvação. Toda vez que você ia lá e usava o santuário, o seu nome é escrito onde? No livro da vida. Todas as vezes que você confessa os seus pecados e aceita o sacrifício do Senhor Jesus, e se você não fez isso, faça agora, o seu nome vai ser escrito onde? No livro da vida. Então você deu entrada no processo de salvação, entrou no juízo para salvar. Como é feito o processo de salvação? O processo de salvação é feito baseado nesses dois livros. Se você deu entrada no processo de salvação, lá no final, o que o Senhor faz? Pega o seu livro de pecados e destrói o livro de pecados. E aí Ele te perdoa e te purifica. E aí os seus pecados são lançados nas profundezas do mar. E o que fica para você? O memorial. E aí você vai ser considerado o quê? Justo, puro, diante do Pai. Agora, se no final da sua vida você não perseverou, o seu nome vai ser tirado do livro da vida, o memorial vai ser apagado. E o que vai ficar? O pecado. E aí você vai pagar o seu pecado, a sua vida. Porque no final, todos aqueles que não forem salvos serão o quê? Destruídos, junto com o inimigo do lago de fogo e enxofre. Esse é o santuário, esse é o juízo que começou em 1844. O que importa é quando você termina a sua vida. Outro dia eu virei para um jovem que falou que está frio na igreja. Eu falei: você está saindo do pior momento
importa é como você termina a sua vida. Entenderam por que devemos viver como quem está sendo roubado? É porque o seu caso pode estar sendo tratado agora. Nesse momento, o Senhor pode estar na página do livro da vida que tem o seu nome escrito. Então você deu entrada no processo de salvação. Louvado seja Deus por isso, amém? Todos nós aqui demos entrada no processo de salvação. Mas nesse momento, a sua vida está sendo examinada. E eu pergunto, qual daqueles 2 livros vai permanecer? Qual daqueles 2 livros vai permanecer? Olha lá, Levítico 23, 29. Toda alma que nesse dia não se afligir, será o quê? Eliminada do meu povo. Nós estamos sendo julgados. O cronograma de Deus foi escrito para que você entenda que você está sendo julgado. Essa foto aí mostra os judeus jejuando, vestido de saco, no Yom Kippur. Você pode virar para o seu pai ou para quem está do seu lado e falar assim: puxa, mas por que eu tenho que viver desse jeito? Você não escolheu, mas você está vivendo no dia do julgamento, no Yom Kippur do cristão. Você não pode viver como qualquer querido. Você tem que viver como um réu. Você entende isso? Você entende que agora é hora de orar, vigiar, perseverar, não se deixar enganar, porque agora a sua vida está sendo examinada. Enquanto nós ouvimos mais um louvor, se você ainda não deu entrada no seu processo de salvação, abaixe sua cabeça agora e aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Se você já deu entrada no processo, clame ao Senhor que apague os seus pecados e confie o seu nome no livro da vida.